Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre uma bela classificação do Santos, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos se classificou hoje à tarde, né? Aliás, eu estou gravando esse vídeo na quarta, provavelmente está indo no ar só na quinta, tá? Mas o Santos eliminou, aliás, não eliminou ninguém, né? Que venceu e curiosamente ele estava disputando a vaga com o Fluminense. O Fluminense perdeu para o São Paulo, nosso rival nos ajudou. O Santos venceu o Goiás por 2-1 e se classificou, né, com a última vaga ali dos 8 colocados, né, os 8 melhores classificados do Brasileirão, foi para a fase eliminatória, que é as quartas de final, né, agora do Campeonato Brasileiro, jogo único. Vai pegar o líder Palmeiras, né? Mas tudo bem, paciência. Jogo único, ano passado foi de volta. Vamos ver, né? De repente, não sei. Mas o Santos fez uma partida de muita luta, muita garra. Acho que dá para exaltar algumas coisas aí. A gente vai falar sobre essa partida. No final desse vídeo tem entrevistas do Orlando Ribeiro, do Ian, artilheiro da tarde, né? Com 2 gols, o volante artilheiro. E o João Fernandes, o goleiro, que fez boas defesas, tá? O João foi muito bem na partida. E já vamos falar sobre isso, tá? Mas antes de tudo, o Santos entrou a campo com a escalação principal, que vocês vão ver aí na tela. João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Mina e Diego Borges na zaga e o Vinícius Lira na lateral esquerda, né? No meio, o Profeta, o Ian e o Miguelito. E na frente, o Gabriel Bontempo, o Rodrigo César e o Alejandro Villarreal. Claro, vocês podem notar talvez aí a ausência do Gustavo Henrique, o capitão da equipe normalmente, mas ele está com uma lesão, uma inflamação no pubis, então por isso que está fora aí da partida. No banco tinha algumas alternativas aí, opções, enfim, mas eu já falo já. Mas falar para vocês que o Santos precisava vencer, vocês sabem, já tinham acompanhado aqui no canal, o Santos precisava vencer e o Fluminense perder para o São Paulo no Rio de Janeiro. E o São Paulo, a gente sabe, não fez uma campanha boa, trocou no meio do caminho aí o técnico e tudo mais, mas depois melhorou um pouquinho, mas longe de conseguir classificação, tinha a pior defesa do campeonato. Só que o São Paulo conseguiu a vitória e a gente fica surpreso até agora, né? Porque no final ficou o Santos com 28 pontos, o Flu também, mas o número de vitórias também é igual, mas o saldo do Santos era muito melhor, tá? Ter o terceiro melhor ataque da competição compensou pra gente. E aí eu até nem peguei os números exatamente, mas o Santos tinha o terceiro melhor ataque mesmo da competição e compensou a nossa defesa que não era tão boa, mas eu também já vou falar disso. O Santos toma um gol, aliás, eu vou falar agora, né? O Santos toma um gol logo com 4, 5 minutos, logo cedo, né? Porque foi uma falha geral de marcação. E eu acho que aí está o grande problema do Orlando Ribeiro esse ano. O Orlando esse ano, para mim, ele não está colocando os melhores zagueiros que ele tem em campo. E a transição defensiva não está bem organizada, e isso não só na defesa, no time inteiro. Tanto que o gol do Goiás sai num balanço, tá o time inteiro do lado direito, do lado esquerdo da defesa do Santos, direito do lado do ataque do Goiás, e a bola acaba virando pro outro lado, e aí o Gabriel Simples fica meio vendido ali, e o Goiás faz o gol, né, logo no começo. Mas, para mim até eu não quero nem individualizar essa culpa, mas foi uma falha geral. E aí o Santos estava até já um pouco nervoso, então um pouco pressionado, né, claro, buscar o resultado, mas estava até um pouco nervoso. O São Paulo abriu o placar cedo também lá, só que claro, os meninos não sabiam e tal, estavam tentando buscar o dele ali, mas, enfim, né. E o Santos jogava no seu 4-3-3 tradicional, mas com os três marcando na frente, né, não estava defendendo com duas linhas de quatro, estava defendendo com três na frente mesmo. No caso até o Miguel, que era o armador principal, e o Bom Tempo na direita, na hora de marcar eles invertiam. O Bom Tempo ficava na segunda linha e o Miguel no lado direito na frente, às vezes até pressionar o goleiro. Porque a gente sabe, o Miguel tem até um certo problema, entre aspas, de intensidade, mas o Gabriel acho que tem uma leitura até muito inteligente na hora de defender e por isso que ele estava compensando. Tá? E aí, o Santos estava tentando muito chegar naquela questão. Quando o Santos joga com esse meio de campo, Profeta e Jean Miguel, a gente sabe que tem mais qualidade e tem a intenção de trocar mais passes, de jogar mais com a bola no pé um perto do outro. Só que não estava conseguindo fazer tanto isso. Então o Santos estava tentando jogar muito com as laterais, estava tentando colocar a bola nos pontas e com os laterais passando, porque o Gabriel Simples é até um pouco mais defensivo e tal, mas aí o Miguel caía junto com o Bom Tempo. Então você tinha dois jogadores para enfrentar os dois defensivos do Goiás. E no outro lado, o Lira sobe muito.
e você tinha também o Miguel encostando lá, o próprio Ian também, que é um ala que sobe muito, quando não, o Rodrigo. Só que a gente teve um grande problema, foi o Rodrigo sentir, né? O Rodrigo sentiu com 20 minutos de jogo e eu não consegui descobrir o que, porque ninguém quis me falar ali na hora depois do jogo, mas o Rodrigo saiu chorando até do campo, tá? O Rodrigo César. Então me preocupou isso aí, não sei se foi alguma coisa séria. Não vi nenhum lance, se ele torceu nem nada, mas torcer, né? Vamos torcer. Ele não torceu nada, o joelho nem nada, eu não vi, mas vamos torcer para que não seja nada grave. E aí até o Orlando troca o Rodrigo pelo Matheus Xavier. O Rodrigo é um cara mais talvez um pouco mais completo que o Matheus. O Rodrigo participa mais do jogo, é quase um meia jogando aberto, tem qualidade para jogar em todas as funções do ataque. O Matheus tem um contra um melhor, é um jogador um pouco mais ágil. Então acho que até foi um pouquinho benéfico para o Santos isso. E a jogada depois sai, a jogada do gol, né, do a jogada do gol do Santos, sai num pé em pé, vai trocando, ia roubar a bola, toca pro Miguel, devolve ele e tal, tal. E o Vinícius Lira cruza para a esquerda, da esquerda para o meio, e o Ian vai de área e empata o jogo. Acho que até dá uma acalmada, o Santos começa a ficar um pouquinho melhor, mas a gente tem um grande problema que foi, acho que as principais peças não estarem em um dia tão bom. Por exemplo, o Bom Tempo perdeu 2 gols, um no primeiro tempo e um no segundo, que ele não costuma perder mesmo. O Bom Tempo não costuma perder aquele tipo de gol, e me surpreende muito até ele ter perdido. É normal, acontece, óbvio. E o próprio Miguel, eu achei que estava tentando criar alguma coisa quando ele engatava aquelas sequências de arrancada dele de drible curto, que é muito bonita sempre. Estava tentando encaixar, encaixou uma outra, mas no geral não estava tão ativo na partida, eu acho. Então me preocupou um pouquinho isso, porque o Santos dependia muito deles e não conseguiu. Mas tudo bem. Já no segundo tempo, isso que eu vi claro no primeiro, até quando o Ian empata, ele não estava tão bem na partida. Depois ele começa a se soltar mais, enfim. E aí a gente volta para o segundo tempo com o o time tentando um pouquinho mais avançar, né? E claro, isso você abre porque você está precisando do gol, você abre um pouco mais de espaço atrás porque você sai com o time. A dupla de zaga do Santos estava um pouco exposta até. Tanto que no primeiro tempo já o Mina toma cartão amarelo e o Diego Borges toma no segundo. Mas eu acho que também acabou ficando exposta porque, repito, os principais jogadores do Santos não estavam uma grande tarde. O Ian, defensivamente, no primeiro tempo até estava melhor, no segundo ele subiu bem mais. E a questão de característica de opção, talvez, de jogo ali. Acho que ele fez um segundo tempo melhor até que o primeiro. Mas no primeiro ele foi melhor defensivamente. E no segundo, ofensivamente. Não sei se deu para entender. Mas o Profeta, que era o primeiro volante, que era um cara para dar mais qualidade na saída de bola, com a canhota, não estava bem, tá? Não estava bem mesmo, fez uma partida muito ruim, chegando atrasado em quase todos os lances. E aí, isso é o que eu falo aqui, de ele não ter entendido ainda a velocidade que funciona o jogo no Brasil. Muitas vezes acontece isso. O Villarreal, que foi um cara que participou talvez pouco na partida, ele também acho que sofreu com isso, porque a defesa do Goiás é uma defesa muito física. O time do Goiás é um time muito interessante, inclusive. Então eu acho que ele sofreu também um pouco com isso. Tanto que, no segundo tempo, tudo bem que foi uma bola esticada e tudo mais, mas o Enzo entra, e o Enzo é um cara que já está mais acostumado aqui, e nenhum dos dois é muito técnico, tá? Nem Enzo nem Villarreal. Mas ele consegue dar um belo drible, uma escapada, daí dribla para a perna esquerda e perde o gol. Mas enfim, acho que foi questão de. Assim, ele já entendeu a velocidade que funciona no Brasil, o tapa que ele dá com uma perna e a escapada já coisa de quem, sabe, conheceu os atalhos aqui de campo. Mas enfim. E o Santos seguia, claro, buscando o seu gol e consegue com o Ian, né? Depois, uma jogada que não sei como a bola não sai, né? O zagueiro do Goiás vai afastar, bate no Matheus Xavier, ela pinga na linha de fundo e volta. O Ian cruza, ninguém desvia, acaba entrando. Ele que chegou a 8 gols no campeonato, a gente vai falar aqui, repito, entrevista no final do vídeo. E aí o Santos já começou a dar uma segurada, né? O São Paulo já tinha feito 2-0 lá no Rio, então era só segurar. E aí é que o João apareceu. Muitas, tá? A gente tem que pontuar muitas falhas da zaga, tá? Muitas falhas da zaga mesmo, que me preocuparam. Mas o João estava numa partida muito boa. O João que jogou contra o Cruzeiro, porque o Júnior tinha sido expulso na rodada anterior contra o Botafogo. Ele jogou, precisou sair no intervalo, o Jackson entrou. Mas nessa partida, nessa semana, ele estava recuperado. E ele vai contar, inclusive, a conversa que foi com o Orlando para ele ser o titular. Foi titular e salvou, né, a partida. Então foi muito bem. O Santos conseguiu a classificação. Né?
E eu tenho aqui algumas coisas a pontuar. Entraram, só vou falar substituições, né? O Matheus Xavier aos 20 no primeiro tempo no lugar do Rodrigo César. No segundo, aos 21, entraram o Kenai e o Enzo nos lugares de Profeta e Vila Real. E aos 30, entraram João Ananias e Bernardo nos lugares de Gabriel Simples e, aliás, de Vinícius Lira e Bom Tempo. E o Lenin junto, tá? No lugar do Gabriel Simples. O que eu ia falar sobre isso? Eu acho que se eu fiz a crítica aqui ao Orlando não ter acertado a transição defensiva desse time esse ano, que eu acho que não acertou, nessa partida especificamente ele acertou em todas as substituições. Eu teria feito basicamente isso aqui. Talvez não o Lenny no lugar do Gabriel Simples. Talvez nessa aqui eu teria tentado deixar com 3 zagueiros e colocar o Lucas Ian, não sei, ou o próprio Padula para jogar por dentro, não sei, mas aí seria mais na hora de se arriscar mesmo, porque foi um pouquinho antes de sair o segundo gol do Santos. Mas assim, cara, no geral ele acertou muito bem. O Kenai entrou muito bem, gosto muito desse jogador, tem 18 anos só. Entrou muito bem na partida o Kenai. Então, assim, vale o elogio aqui por Orlando que acertou nas substituições completamente hoje, tá? 100%. Enfim, e aí eu acho que a gente pode elogiar esses meninos terem brigado e pontuar aqui que não é sempre para buscar título. O importante é revelar, é você criar casca nos meninos, fazer eles aprenderem, entenderem o que é jogar no Santos, enfim. Mas certas situações eu acho que não dá para aceitar. E uma delas é ficar de fora dos 8 melhores do Campeonato Brasileiro, que é o mínimo. E eles conseguiram. Aliás, pelo terceiro ano seguido, que é ótimo, né? Segundo ano seguido, né? 23 e 24. Então, acho que é bem interessante a gente elogiar isso aí. Tá? No Paulista, no passado, por exemplo, cair na terceira fase. Foi a fase de grupos atual que o time está. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, você, claro, não tem que se preocupar só com títulos. Acho que vale pontuar isso. Agora, tem que esperar a tabela. Ainda não saiu as datas dos jogos. Mas vai pegar o Palmeiras, jogo único, fora de casa. Mas pelo Paulista já tem compromisso no sábado, às 3 horas da tarde, contra o Red Bull Bragantino, tá? Então é isso. Fiquem agora com as entrevistas. Gostei muito da vontade desses meninos hoje. Buscaram a todo momento atacar, buscaram a todo momento o resultado. Acho que isso vale pontuar também. Mas, enfim. Jô, amanhã a gente volta. Valeu. Professor, parabéns pela vitória, pela classificação e eu vou começar falando o que eu te falei aqui em off, no sufoco, né? Obrigado, né, mas realmente, e se a gente for pensar bem, na base às vezes é melhor um sufoco, porque eles precisam aprender, né, o que tem que ser feito, a dedicação que tem que ter, competitividade que tem que ter para conseguir as coisas. Então a gente leva também para um lado de aprendizado. Estão de parabéns, nós conseguimos classificar. Não quero ser aquele chato, mas nós temos que ter condições de classificar um pouquinho mais perto dos primeiros colocados. Mas da maneira que aconteceu, a maneira que a gente estava com as dificuldades, eu acredito que a classificação a gente tem que comemorar, sim. Pelo menos até amanhã. E agora, claro que você vai começar a pensar no adversário já na partir de amanhã, talvez, ou depois do Paulista no final de semana, a gente sabe. Mas como é que você já projeta esse Santos, seja contra o Palmeiras ou o Flamengo? A gente ainda não viu a tabela aqui, né, professor? Mas como é que você já pensa enfrentar esses adversários aí que lideraram a competição, né? Então, nós temos que pensar primeiro no Paulista, né, que é o Red Bull. E depois do Paulista, aí a gente tem que ver com calma. Os meninos, alguns aqui não têm condições de jogar no sábado, até por ordem física, né? Porque, o desgaste foi muito grande. Temos que ver também, tem seleção, no caso a Bolívia, tem um profissional que pode ser que precise de alguém, além do 17 também. Então o 20 primeiro vai ver aonde ele vai ajustar as categorias e depois a gente vê como é que faz com o sub-20. E para finalizar, professor, teve alguém que te surpreendeu mais nessa campanha? Claro, você conhece muito bem o elenco, mas alguém que talvez teve um crescimento já muito maior dentro dessa campanha que você passou até a utilizar mais? Na nossa equipe, você fala? Então, a equipe mudou muito, né? Nós tivemos, assim, cada jogo, praticamente uma equipe. Nós viemos a repetir a equipe agora, os últimos jogos. Então, eu digo que foi a competitividade que melhorou. Contra o Cruzeiro já competiram mais, hoje competiram muito mais. Então agora a gente sabe que na próxima fase não é só competir. Tem que competir, tem que ter uma parte tática, tem que ter uma parte técnica, para a gente equilibrar e passar de fase. João, parabéns pela vitória, pela classificação. Vou até falar o que eu falei, professor, né? Foi no sufoco, é bom? Boa tarde, graças a Deus, glória a Deus, mais uma vitória muito importante. A gente corria risco de ficar fora, mas
Deus é maravilhoso e pela glória dele a gente conseguiu fazer um bom jogo dentro de casa, conseguimos sair com a vitória. E agradecer a Deus, né, pelas defesas, pelo jogo que eu fiz hoje, muito importante. Deus é maravilhoso na minha vida. Desde quando eu voltei em campo, que eu saí de cirurgia, Deus só vem fazendo grandes coisas na minha vida. Somente agradecer a Ele e toda a honra e toda a glória dele. Como é que foi a conversa, João, com o Orlando para decidir quem ia jogar? Você substituiu o Jundi na partida que ele foi expulso, contra o Cruzeiro você acabou atuando, mas precisou sair também. Como é que foi essa conversa com o Orlando durante a semana para decidir quem ia jogar? Infelizmente o Gu foi expulso contra o Botafogo, mas graças a Deus eu tive a oportunidade, consegui aproveitar, fui muito bem. Fui contra o Cruzeiro lá, tive que sair no intervalo, mas a semana conversei com o professor confiou em mim, confiou no meu trabalho, vim trabalhando bem, vim fazendo uma boa semana e pela honra de Deus aí comecei jogando, pude fazer um bom jogo, ajudar minha equipe, a gente saiu com os 3 pontos e está classificado hoje. E dessas defesas aí, você fez alguma? Qual foi? Algumas, né? Qual foi a melhor para você? Irmão, aquela no segundo tempo que eu abri o X em cima do cara, que ela bateu na minha perna e subiu e depois eu consegui pegar de novo. E muito feliz, né, pelo jogo, muito feliz pelas defesas e principalmente pela classificação. Vamos comemorar, descansar, porque sábado já temos um jogo importante pelo Paulista e pegamos o Palmeiras pelo próximo jogo aí, pra gente sair com o resultado positivo. Ian, parabéns pela classificação, uma vitória aí no sufoco, né, na Bacia das Almas contra o Goiás. Mas fala um pouquinho, como é que foi a preparação, né, para essa semana, para esse jogo decisivo? Pô, a gente fez uma semana incrível, uma semana trabalho muito duro, concentração bastante durante a semana, porque a gente sabia que a gente não podia errar hoje. E foi no sofrimento, cara. Graças a Deus eu pude ajudar minha equipe com os 2 gols e a classificação, graças a Deus. A gente estava olhando aqui quantos gols você tem, né? Você chegou a 8 só no Campeonato Brasileiro, artilharia, ou pelo menos ali junto com o Miguel, né, como você citou antes. Como é que é essa fase artilheiro aí? São suas características mesmo de sempre, né? Você já falou que entra bastante na área. Como é que é essa fase aí de aparecer sempre e estar guardando? Pô, fico muito feliz, como eu falei na outra entrevista, eu sou um cara que jogo lá atrás, segundo volante, mas gosto bastante de pisar na área e tá chegando como esse elemento de surpresa e tá fazendo gols e fico muito feliz por hoje ser abençoado e ajudar nossa equipe com a classificação e os 2 gols também. Para finalizar, vocês tiveram, acho que um segundo tempo pressionando até um pouquinho mais o Goiás, né? O que você acha que mudou de um tempo para o outro para conseguir a classificação? Bom, a gente sabia que a gente tinha que fazer a nossa parte dentro de casa, independente do outro resultado. E foi isso, a gente foi até o final, lutou até o final. A gente deu tudo que a gente podia dar dentro de campo e graças a Deus a gente foi coroado com essa classificação.